Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Nós vamos continuar nossa jornada de 40 dias aqui rumo à inteligência emocional e ao domínio pessoal. Estamos na reta final, hein? Então já espero que nesse momento você já tenha desenvolvido um pouco mais de maturidade, um pouco mais de sabedoria, um pouco mais da inteligência emocional e da sua inteligência relacional também. Tenha melhorado alguma coisa nas suas relações, beleza? Hoje nós vamos falar um tema um pouco mais leve do que nos últimos vídeos, mas que eu acho que é legal da gente trazer aqui para uma certa discussão, tá? Que, lógico, né, não estou aqui pregando a verdade absoluta, é um tema que dá para explorar por diversas áreas, por diversas frentes, mas eu acho que é interessante trazer uma breve reflexão sobre isso, que é como ser mais interessante, como ser uma pessoa interessante. Essa é uma boa pergunta, né? Eu acho que ela tende a gerar uma reflexão muito produtiva, tá? Não porque eu preciso ser interessante, mas se eu não estou sendo uma pessoa interessante, isso é algo para eu me atentar. Isso é algo para me fazer pensar e repensar em algumas coisas na minha vida. Entende? Então, vamos alinhar aqui já no início do vídeo. Eu não gostaria que você estivesse aqui buscando querer ser interessante, para ser bajulado pelas pessoas, para receber ali o amor, o reconhecimento das pessoas. Esquece esse negócio. Esquece isso. Nessa altura do campeonato já não podemos admitir esse tipo de motivação aqui, tá certo? O que eu quero é que você use esses elementos para fazer um autoexame, um autodiagnóstico, uma autoanálise e perceber em você o que tem e o que não tem e o que precisa ser trabalhado. Porque ser interessante é uma consequência, tá? É uma consequência, ou pelo menos deveria ser uma consequência. Tem quem faz todo um trabalho para parecer interessante, né? Assim, para ser ganhar likes, seguidores e parecer, né, gente boa, parecer alguém diferentão e tudo mais, beleza, né? Mas eu não queria que esse fosse o nosso propósito aqui, tá? Eu queria que você que está aqui nesse vídeo tivesse um propósito de entender o núcleo dessas coisas e que o ser interessante fosse apenas um efeito colateral, né? Você está vivendo a tua vida, está fazendo as coisas e tudo mais, e aí você começa a ser interessante para as pessoas sem querer isso, né? Sem querer, de modo indireto, né? Ó, do nada, pessoas que estão querendo se aproximar de mim, do nada, pessoas estão querendo, né, me ouvir, pessoas estão querendo estar perto de mim, né? Então, que isso seja um efeito natural, aí é muito legal, é muito gostoso, né? Porque você, de maneira não tão intencional, acaba atraindo pessoas, acaba realmente sendo uma pessoa mais magnética, mais com a percepção diferente das outras, tá certo? Então, alinhado isso, vamos trabalhar. Primeira coisa, vamos tentar identificar o que compõe uma pessoa interessante, tá certo? Para fazer esse exercício, eu queria que você usasse a tua imaginação. Pensa agora numa pessoa interessante, que você acha interessante. Não precisa me explicar o porquê, não precisa ter argumentação para isso, só pensa, né? Assim, se eu falo para você, olha, pense agora numa pessoa interessante, quem que vem na tua cabeça? Pensa aí. Beleza? Pensou? Veio uma pessoa na tua cabeça, pô. Ainda que você não concorde com ela, ainda que você não tenha nenhuma uma certa afinidade com ela e tal, mas veio alguém na tua cabeça. Uma figura da internet, uma pessoa da TV, uma pessoa da família, uma pessoa do teu trabalho, enfim, não sei. Mas uma pessoa que mexe com você nesse sentido, assim, cara, eu acho essa pessoa interessante. Se fosse para carimbar, assim, né, a testa como pessoa interessante, eu carimbaria a testa dessa pessoa. Pensou? Pensa aí que também. Beleza, vamos lá. Primeira coisa, vamos tentar desmembrar isso, né? Assim, o que faz essa pessoa ser interessante? O que ela tem, né? Que faz ela ser interessante? Ela instigar a minha atenção? O que faz ela atrair, né, a atenção e o afeto, até mesmo o afeto das pessoas? Tá certo? Primeira coisa que eu identifico é uma certa diferença que ela possui dos demais. Ela tem algo diferente. Ela tem algo diferente. É muito difícil você ser interessante sem um tempero a mais.
O que é esse tempero, tompeiro, né? Como diria o Jacan. O que é isso, tempero? É algo que te diferencia dos demais. É algo que já te faz ali diferente só por esses aspectos. Para uns vai ser a beleza física, né? Então você olha para a pessoa e fala assim, pô, aquela pessoa ela é bonita, né? Assim, então já instiga, já atrai, já se torna interessante na hora que você bate o olho. Pode ser esse elemento estético. Outras pessoas já vão ter elementos mais de personalidade, né? Olha, aquela pessoa, ela se comporta muito bem, essa pessoa, ela tem um jeito diferente, não precisa, a gente não vai entrar aqui em bom e mal, certo e errado, né? Bom ou ruim, né? Bem ou mal, a gente não vai entrar nessas coisas, tá? Mas tem algo nela que chama a atenção. Geralmente, assim, os primeiros aspectos que chamam a nossa atenção para uma pessoa são os elementos estéticos, né? Que aí envolve aparência, vestimenta, envolve o comportamento, o estilo, né? O estilo, né? O estilo cabelo, o estilo, né, da pessoa, o comportamento, a conduta, né? O jeito de falar, o jeito de se portar. Então, num primeiro nível, a diferenciação está aí, né? Esteticamente, essa pessoa, ela chama a atenção, ela tem um diferencial, beleza? Aí, essa mesma pessoa, ela pode ou não ter um segundo elemento. Da mesma maneira que esse segundo elemento, ele pode estar sem o primeiro, né? Então, a pessoa, pode ser que ela não tenha um diferencial estético, mas ela tem um diferencial intelectual, um diferencial ali abstrato, né? Um diferencial mais interior, conhecimento que outras pessoas não têm, experiência de vida que outras pessoas não têm. O entendimento sobre coisas de modo diferente de outras pessoas, né? Então, são pessoas que têm um elemento de diferenciação mais interior do que exterior, né? Então, a mesma pessoa que tem um diferencial estético, ela pode ter um diferencial interior intelectual também, mas não necessariamente, né? Tem gente que vai chamar atenção apenas pelo diferencial intelectual, interior, sem o exterior e vice-versa, né? Então não são coisas que precisam estar unidas para a gente chamar a pessoa assim, essa pessoa é interessante, né? É lógico, quanto mais elementos dessa pessoa acumular, mais interessante ela fica, né? Então olha que interessante, né? Uma pessoa que tem um diferencial estético e intelectual, caramba, né? Beleza, né? Você pega e aí assim, não vou citar nomes aqui para não enviesar, né, o raciocínio. Mas eu não estou falando apenas no sentido assim, de beleza, tá? Então, vocês estão falando de uma pessoa que ela é bonita, dentro de um certo padrão, dentro de um certo conceito de beleza, e, além disso, é inteligente, sábio. Não estou falando isso, né? Não estou jogando a barra lá para cima, entende? Estou falando de diferenciação. Primeiro aspecto aqui de uma pessoa interessante é a diferenciação. Pode ser que a diferenciação dela seja para baixo também. Ou seja, pega uma pessoa muito feia, dentro de um certo conceito de beleza, dentro de um certo padrão de beleza, uma pessoa muito feia e, né, com uma deficiência intelectual, né, estrondosa, assim. Ela vai chamar atenção também, ela também vai ser interessante de um certo modo, né? Então pensa aí, assim, não estou colocando, né, lá para cima os critérios, a gente vai colocar isso depois, tá? O que eu estou tentando explicar é que, primeira coisa, a pessoa interessante, ela possui um diferencial. Ela possui um ou mais diferenciais do padrão, do comum, daquilo que, né, é a norma, né? Ela possui algo diferente dos demais, para cima ou para baixo, mas possui, tá bom? Externamente ou interiormente. Externamente ou interiormente, tá? Ou ambos, tá certo? Agora, uma pessoa que não possui nenhum diferencial estético, externo ou interior, intelectual, abstrato, ela não vai ser interessante. Primeiro ponto, tá certo? Então essa pessoa ela não vai gerar nenhum interesse. Você vai olhar assim e falar, ela e uma pedra ali é a mesma coisa, né? Não tem tempero nenhum, não tem diferencial nenhum, né? Tá algo xoxo ali, né? Algo sem graça, né? Algo que você não vê nada que te instiga, tá certo? Então, primeiro ponto, tem algum elemento de diferenciação. Segundo ponto,
tá? Não é só a diferenciação, não basta ser diferente. Tem que ter um certo elemento de paixão. Paixão. A pessoa que ela é interessante, ela tem alguma área da vida, ou algum assunto, algum tema, ou alguma atividade, algum ofício, alguma coisa pelo qual ela é apaixonada, que ela fala disso com calor, com fervor, que ela vive isso de maneira intensa. Alguma coisa. Pensa aí, essa pessoa que você trouxe antes na mente como referência de pessoa interessante. Ela tem um entusiasmo, né? Um fervor diferente por alguma coisa. No mínimo uma coisa. Entende? No mínimo uma coisa ela tem um fervor, assim, uma coisa que dá tesão nela. Uma coisa que dá tesão. Assim, ela fala, ela vive, ela pratica alguma coisa com intensidade, com fervor, com coração. Ela coloca o coração nessa coisa, entende? E aí pode ser um conhecimento, né, uma área do conhecimento, um tema específico de conhecimento, pode ser um esporte, pode ser uma luta, pode ser um trabalho, a profissão dela pode ser essa coisa, pode ser, né, alguma arte, pode ser, né, pô, a pessoa ela é apaixonada por filmes e séries, essa pessoa ela é apaixonada por, sei lá, gibi, né, essa pessoa ela é aficionada com videogames, sei lá, tô dando exemplos bem aleatórios aqui, música, né, assim, pô, esse cara é fãzaço de rock, esse cara é fãzaço de rap, alguma coisa tem que essa pessoa ela acaba sendo identificada com isso, né, assim, esse cara ali, essa área ele tem uma paixão, né, assim, isso arrebata ele de alguma maneira, isso não está só no campo do discurso, né? Mas você sente isso e percebe isso na vida do indivíduo, né? Essa paixão, não apenas como uma fantasia, um devaneio, mas como um elemento constitutivo da personalidade daquela pessoa, né? Por academia, esse cara assim, né? Ele é feroz na academia, assim, corpo dele, né, todo o estilo de vida dele está voltado para isso, né? Então, se no primeiro a gente está buscando aqui, né, identificar elementos de diferenciação, no segundo, que não está separado, né, está junto, mas no segundo a gente já percebe também uma paixão, que geralmente vai estar atrelada a esse elemento de diferenciação, né? Então vamos pegar aqui um cara que ele é interessante porque ele é do mundo do bodybuilding, né? O cara, então, ele tem um elemento de diferenciação estético, que é o corpo, né? Que você, à primeira vista, você já bate, putz, cara é diferente, monstro, grandão, né? Forte. E segundo, que o lifestyle do cara gera interesse. Caramba, o cara tá andando com uma marmitinha para um lado, para o outro. O cara não sai da dieta nem a pau. Você pode oferecer o que for, o cara não sai da dieta. E quando ele te fala essas coisas, ele fala com paixão, ele fala com entusiasmo, e vai no Mr. Olímpia, e vai na feira de não sei que marca. E o cara, putz, né? Assim, você vê uma paixão do cara por aquilo ali. O cara tá absorvido por esse mundo do bodybuilding, né? Então esse é um exemplo, né? A pessoa interessante, ela geralmente tem uma paixão, um entusiasmo por alguma coisa, né? Ela é interessada em alguma coisa ou em algumas coisas que a maioria das pessoas não são. Daí que vem, né? Assim, às vezes a pessoa fala, né? Ah, uma pessoa interessante é uma pessoa interessada. Concordo nesse aspecto, né? Geralmente a pessoa interessante, ela tem um interesse muito forte em uma ou mais coisas, né? Um interesse diferente dos demais, né? Ah, beleza, eu, por exemplo, eu malho, faço academia. Mas, pô, eu vou lá, malho mais ou menos, faço minha dieta mais ou menos, não é uma coisa que mexe comigo, né? Assim, você olha pra mim e fala, não, Péricles, beleza, né? Tá aqui com camisa de academia, né? Vou pra academia daqui a pouco. O Péricles, ele malha e tal, mas você vê que não é um elemento constitutivo da minha personalidade,
entende? Agora, a pessoa que é apaixonada por isso, não, né? Você vê que aquilo ali, a pessoa não é ela sem aquilo, né? E isso torna ela, portanto, interessante, né? É um elemento diferente. O interesse dela é diferente dos demais sobre alguma coisa, tá certo? E o terceiro ponto que eu vou colocar aqui é o elemento de coragem, tá? Uma coragem. Dificilmente uma pessoa medrosa, uma pessoa passiva, uma pessoa fria, né? Nesse sentido de tesão pela vida, etc. Dificilmente uma pessoa dessa vai ser uma pessoa interessante. Dificilmente. Uma pessoa que gera interesse, ela é uma pessoa destemida, ou seja, desprovida de medo, né? Ela não tem medo das coisas, ela não tem, ou pelo menos não em relação àquilo que ela faz na vida, tá certo? Então, quando você pensa nessa pessoa interessante que você colocou aí como referência, é uma pessoa que ela não tem medo, né? Assim, do que ela faz, né? Ela não tem medo de arriscar, medo de entrar, muitas vezes justamente por conta dessa paixão que eu falei anteriormente, né? Então, é uma coisa que geralmente está atrelada à outra. A primeira, diferenciação, tem algo que é diferente da maioria, uma ou mais coisas. Segundo, uma paixão, um interesse genuíno, sincero e prático mesmo por uma ou mais coisas. E terceiro, uma coisa assim, uma força em direção a algo, ela tem um tônus de vida diferente dos demais. Uma pessoa interessante geralmente transmite isso, né? E aí pode ser uma coragem que se manifesta na prática e tudo mais, ou pode ser uma coragem que você percebe nas atitudes dela. Às vezes não é uma pessoa, né, tipo um colérico, né, é uma pessoa que você vê tendo uma vida corajosa, de riscos e grandes coisas, não. Mas naquilo que compõe a vida dela, você percebe assim, cara, essa pessoa ela é muito corajosa, ela é diferente. Ela enfrentou coisas que eu não enfrentaria. Ela tomou decisões e atitudes que talvez eu não tomaria e que a maioria não tomaria. Tá certo? Então, vamos pegar esses 3 pontos, tá? Como principais, assim, de uma pessoa interessante. A gente poderia usar aqui várias outras formas de analisar uma pessoa interessante. Eu acho um tema muito legal. Tem o pessoal que fala, né, de valor sexual de mercado, né, que é essa coisa do VSM, de você ter um valor sexual no sentido mais amplo, tá? Não no sentido erótico só, mas sim no sentido de atração mesmo, de magnetismo. Então, se você tem interesse por esse assunto, estudar VSM pode ser mais uma ferramenta para você entender melhor sobre como ser interessante, tá? Mas eu queria focar nesses 3 aspectos e finalizar esse vídeo aqui com uma reflexão. Como eu disse no início do vídeo, eu queria que você usasse essas coisas para um autoexame, tá? Um autoexame. E aí você vai se perguntar o seguinte, olha, primeiro, eu tenho algo que me diferencia dos demais? Eu tenho algo que é meu, muito próprio, muito autêntico, assim, algo que talvez assim nem seja tão autêntico no sentido de único, né, de exclusividade, mas que é sincero, um diferencial meu, assim, que talvez eu esteja usurpando, talvez eu esteja subtraindo da minha vida para me encaixar em algum lugar, em alguma relação. Tem algo que é muito próprio meu e que eu estou deixando de explorar esse diferencial meu, esse diferencial na minha vida? Primeira coisa, né? Talvez aquilo que te faz diferente dos demais está sendo pouco explorado, e aí você está ficando muito igual aos outros, tá certo? Então, eu queria que você fosse interessante, eu queria que você fosse uma pessoa interessante, uma pessoa mais magnética, mas não com essa intenção, mas por efeito, tá? Porque uma pessoa magnética é uma pessoa interessante, esse interesse que ela gera nos outros é mais um efeito, um resultado de processos anteriores, que a gente pode colocar como esses 3 que eu disse anteriormente, tá? Então, o que você é diferente dos outros? O que você faz de diferente dos outros? O que você produz de diferente dos outros? Vamos colocar essas 3 perguntas ali como um breve exame pessoal nesse primeiro ponto da diferenciação, tá? O que você
O que você faz ou produz de diferente dos demais, tá? Primeiro ponto, tá certo? Anota, escreve, investiga isso. Acho muito interessante, tá? Como ferramenta de investigação pessoal e que vai melhorar muito as suas relações caso você consiga explorar melhor esses teus diferenciais, tá certo? Segundo ponto, vamos fazer um breve exame agora sobre a questão da paixão, do tesão. Eu tenho algo que eu tenho tesão sobre isso, eu tenho uma paixão, isso me move de uma maneira diferente dos demais? Se tenho, segunda questão, se tenho, eu tenho colocado realmente o meu coração aí, eu tenho realmente investido nisso? Eu realmente tenho explorado e dedicado tanto que eu poderia e gostaria nisso? Né? Porque muitas pessoas, assim, acho que todo mundo, né, tem coisas assim que são realmente interessantes, né, assim, coisas que realmente arrebatam o coração, fazem sentido, né? Mas a maioria amputa isso. A maioria reduz a paixão, o tesão pelas coisas para se manter ali numa comodidade, para não desagradar outras pessoas muitas vezes, né? Então não, vamos resgatar isso, tá? O que te move, cara? Aquela coisa que você coloca o coração mesmo ali, né? Um assunto, um tema, um esporte, uma arte, uma luta, um estilo musical, sei lá, cara, um estilo, uma coisa que poderia genuinamente, sinceramente compor o teu estilo de vida, né? Pensa nisso, tá? E se não, né? Se não, se a resposta foi não, Peg, não tem nada assim que mexe comigo, me traz uma paixão e me gera um interesse genuíno em investigar, explorar, estudar mais sobre o assunto, não tem nada assim que mexe comigo desse modo. Que tal começar agora, né, assim, explorar isso, né? Se não tenho, o que poderia vir a ser isso, né? Porque muitas vezes a gente não tem essa coisa que gera uma paixão em nós por conta de falta, assim, de conhecimento mesmo, né? A gente conhece pouco do mundo, né? Agora, quanto mais coisas você conhece, quanto mais você vai colecionando elementos no teu imaginário, mais perto você está de encontrar aqueles elementos que te arrebatam, né? Então você precisa conhecer muitas coisas para, dentre essas muitas coisas, você ser instigado por alguma delas. Agora, se você conhece só um pouquinho, às vezes dentro desse pouquinho que você conhece, não tem nada que te gere interesse mesmo, né? Então, né, não vai rolar. Agora você tem que ampliar o teu conhecimento, tem que abrir a tua cabeça para conhecer mais coisas, diferentes coisas. A internet ajuda muito nisso. Então, explora, tá? Beleza? E o terceiro ponto para a gente finalizar aqui. Uma pessoa interessante, ela é uma pessoa destemida, ela é uma pessoa corajosa. E aí muitas vezes você não tem nem o ponto 1 de diferenciação, nem o ponto 2 de paixão, porque você tem medo. Porque você teve isso em algum momento na tua infância, você teve isso em algum momento na tua adolescência, mas isso foi sendo abafado pelos problemas da vida, foi sendo sufocado pelas demandas do momento, né? As circunstâncias, resolvendo um problema dali, teve que apagar um incêndio daqui, e foi, e esqueceu de si mesmo lá atrás. Esqueceu de quem você era lá atrás, esqueceu daquela coisa que mexia contigo, né? Às vezes assim, sonhos, interesses genuínos, né? Que muita gente foi, principalmente da geração passada, foi lidando com a vida de uma maneira muito no modo sobrevivência, né? Só ali tendo que trabalhar, tendo que resolver problema, e aí vem família, vem filho e tal, e a coisa vai passando, e perdeu de vista, né, aquilo que toca genuinamente no coração, aquilo que harmoniza de modo sincero com a própria personalidade, foi se perdendo, né, foi se diluindo entre as demandas da vida, né? Eu queria que você, nesse terceiro ponto, refletisse sobre isso, né, assim, às vezes o que falta é coragem, né? Coragem para resgatar alguma coisa,
coragem para ressuscitar algo em você, né? Que está morto ali, que está adormecido, né? Algo que você, por algum motivo, deixou ser enterrado, né? Então, coragem, né? Uma pessoa interessante, uma pessoa corajosa. Ela tem coragem para diversas coisas, inclusive para demonstrar quem ela é de verdade, principalmente para isso, né? Assim, para ela ser ela mesma. Não é isso? Quando você pensa nessa pessoa interessante, uma pessoa interessante ela é isso, assim, ela tem coragem de ser ela mesma. Ela tem uma força de personalidade, né? Então eu queria que você também pensasse sobre isso e tentasse resgatar essa tua essência, né? Às vezes falta esse tema, essa coisa que te instiga, ou falta esse diferencial em você, porque você foi por medo ou por necessidade ou por, sei lá, qualquer outro motivo, você foi deixando se apagar com o tempo, né? E agora você precisa resgatar isso, né? O que falta para você ser interessante talvez seja isso, uma coragem de ser você mesmo, uma coragem de ser autêntico, uma coragem de mostrar aquilo que você gosta, de expor, né, a tua personalidade mesmo, como ela é, né? Talvez você tenha moldado a tua personalidade muito ao que os outros querem, e hoje eu queria te propor acabar com isso, né? A enfrentar as consequências positivas e negativas de ser você mesmo. É isso que vai fazer você ser interessante. É isso que instiga na pessoa. A maioria das pessoas são medrosas. A maioria das pessoas são passivas. A maioria das pessoas, elas estão numa postura de defesa para a vida, né? No modo ali de autoproteção, no modo de defesa, né? Agora, quando você encara a vida de frente, você tem coragem de ser você mesmo, de fazer o que você quer fazer, né? Isso gera interesse, isso é interessante, isso é instigante. Né, dá vontade de olhar para essa pessoa e ver ela vivendo, né? Porque é legal, a pessoa, né, tá indo. É isso que eu quero ver de você, tá bom? Então pega esses pontos, usa eles para uma reflexão interior, pessoal, extrai o que é positivo e aplica na tua vida. E aí, como efeito colateral, como efeito posterior, você vai perceber as pessoas se atraindo por você, querendo se aproximar, querendo te conhecer, querendo te ouvir mais, querendo estar perto de você. Isso é magnético, quando você tem diferenciais, paixão e coragem, tá? Vamos colocar esse último ponto aí com o nome de coragem, tá certo? Até o próximo vídeo.